Fala galerinha, aí, tudo legal com vocês? Vamos falar agora disso daqui, ó, de escoramento. Chegou aí o assunto. Pessoal, como que nós fizemos aqui o escoramento aqui dessa laje? Toda essa carpintaria aqui que vocês estão vendo aqui foi feito por nós mesmos, tá? Falo constantemente aqui no canal, não sou carpinteiro, não sou pedreiro, nada, não trabalho com construção. Quando você compra aí, né, a laje aí do seu fornecedor, normalmente um engenheiro, a engenheira, ela passa para você aí, né, o processo de montagem, né? Ela passa aí todo um planejamento. Então, ela te dá aí os escoramentos, né, como que é a distância, a montagem da laje, qual que vai ser o sentido aí dos trilhos, tá? Da bigota treliçada, os negativos, tudo isso. E tem vídeo aqui no canal falando desses assuntos. Mas agora, hoje, nós vamos falar sobre isso daqui, sobre as escoras. Bom, pessoal, a norma, tá? A NBR, o que ela fala aqui dos escoramentos? A dimensão mínima, se não me engano, se não me falha a memória, é 1,20 m, 1,30 m. É isso mesmo, engenheiro? É isso mesmo. Em torno de 1,20 m, tá? É o escoramento. O que eu estou utilizando aqui? Pessoal, as escoras aqui, as principais aqui da casa, elas não mal chegam ali a 1 m, tá? A grande maioria aqui tem 80, como essa aqui, 80, 90, 1 m. Essa daqui tem 1 m, tá? De distância. Já as protendidas é outro caso, esse é assunto para outro vídeo. Laje protendida praticamente quase não usa escora, poucas escoras. Mas nós estamos falando aqui do escoramento para laje treliçada, que é o nosso caso. Então, tirando aqui da minha experiência, qual é a dica que eu passaria para vocês? Via de regra, regra geral, usar o escoramento aí, assim ó, 1 m de distância, tá? Nem muito pequeno, né? Nem muito curtinho, 80, 70, porque você vai precisar de muita escora para fazer isso daí. Fica bom? Sem dúvida. E nem muito longe também, porque daí você está correndo risco aí com a sua laje, um escoramento muito longe, tá? Então nem pequeno demais, nem longe demais. Existem locais onde dá sim para você trabalhar ali com escoramento de 1,20 m, 1,5 m. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo onde seria. Agora vamos lá. Por que eu defendo aqui a utilização de um padrão de escoras aqui? 1 m de distância, como esses aqui, ó. Tanto neste sentido aqui, como aqui, ó. Aqui eu tenho 1 m² aqui de escoramento. Porque se você precisar de passar com um carrinho de mão, de repente com uma bigota treliçada, com uma tábua, com uma madeira, você consegue fazer um movimento aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você, digamos que você está aqui com a tábua e você precisa de fazer isso aqui, ó, você consegue. Se tiver muito próximo da outra, você não vai conseguir, porque você vai estar sendo aí muito limitado aí pelas suas escoras. Então, escoramento bom, 1 m, tá excelente. 90 também tá legal. Como que eu faço aqui? Pessoal, as escoras, essas escoras aqui de eucaliptos, elas não são uniformes, né? Tem escoras aí maiores, né, mais grossas, mais finas. Então o que eu faço? Olha só, essa escora aqui, a dimensão dela, a bitola, né, como eu gosto de falar aí. Olha só a grossura dessa escora aqui. Tá vendo? Então o que eu faço? As escoras que são mais grossas, eu costumo colocar no meio da casa, tá? Exatamente mais no meio. Por quê? Porque uma escora aí, né, mais grossa, e aqui vai dar o peso maior vai estar aqui no meio. E é exatamente aqui no meio também onde eu coloco a tábua de 30 centímetros. Tá vendo ali? Mas você também pode usar tábuas menores do que 30 centímetros. Onde eu coloco? Aqui, ó, tem uma tábua de 20. Como vocês podem ver lá em cima, eu tenho aqui uma linha, uma tábua de 20. Porque aqui o esforço é menor. E esse escoramento aqui, olha só a bitola dele. Também é uma escora aí de eucalipto mais fina. Então as finas eu coloco mais
nos cantos, né, mais próximo aqui das paredes também. Para economizar, eu consigo usar uma tábua aí, tá? Que não seja de 30. A de 30, perfeito, mas você consegue economizar aí tanto nas escoras, tá? Quanto nas tábuas utilizando aí esse método. Olha só essa escora aqui, ó. Essa escorinha aqui, fininha. Eu não vou utilizar uma escora dessa aqui no meio da laje. Eu vou utilizar ela mais aqui, ó, próximo das paredes. Leandro, tem como utilizar tábua aí de 15? Tem. Embora eu não recomendo muito assim, não. Procure saber onde você vai utilizar essas tábuas para poder fazer o escoramento. Olha aqui, pessoal. Essa aqui, ó, é tábua de 15, tá vendo? Aqui eu tenho 3 metros e meio, 4 metros mais ou menos, então eu tenho aqui tábua de 15. Lá eu tenho outra tábua que é de 15 centímetros. E no meio, como eu falei para vocês, aqui, ó, que vai estar suportando o maior peso, eu tenho de 30, tá? Jamais utilize aí tábuas de 15 centímetros aí no meio, tá? Procure aí trabalhar com as escoras mais grossas, as tábuas mais altas no meio. As mais finas, as escoras mais finas, as tábuas aí menores, você vai jogando aí para os cantos. Tá ficando legal, Lu? É isso mesmo ou eu falei alguma coisa errada? Não. Vamos falar aqui agora desse travamento aqui, pessoal. Lá fora eu fiz, não é que eu fiz errado, né? Recebi umas dicas aí e, enfim, cada caso é um caso. Não gostei. E aí eu fui estudar, vi melhor e eu indico isso aqui, ó. Pelo menos pro meu caso, é isso. Eu tenho 1,70, tá, de altura, então eu coloquei a vigota aqui mais ou menos 2, 3 dedos aqui, ó. Da minha altura aqui, a tábua. Esse aqui é um sarrafo de 10, tá? Ele é 10 centímetros. Então eu venho com outro aqui, travando também nesse sentido aqui, tá? Então, com esse sarrafo aqui, eu chego ele até na parede, tá? Para ela não ficar dançando. E esse daqui também, não todos, mas alguns. Esse daqui também, nesse sentido, eu chego ele lá na minha parede, para que ele não faça esse movimento aqui e nem assim. E eu também consigo andar aqui debaixo, aqui, ó, tranquilo, sem ficar me preocupando aí com a minha cabeça. Legal? É isso, pessoal. Agora aqui eu segui a orientação, tá, da engenharia mesmo, tá? Aqui eu não mudei nada. Como vocês podem ver, olha só essa escora aqui, ó. Aqui eu tenho uma viga aqui em cima, então eu utilizei aqui, ó, a escora mais robusta, como eu falei para vocês aqui agora. E aqui, de uma escora para outra, essa distância aqui que vocês estão vendo, tem em torno de 1,20 m. Aqui eu segui de acordo com as normas mesmo da engenharia, que eu deixei maior. Porém, eu tenho aqui as minhas ressalvas, né? Esse cômodo aqui é um cômodo pequeno, eu tenho 2,60 nesse sentido aqui, por 4 nesse sentido, e no meio eu estou utilizando aqui, ó, uma linha aqui de tábuas de 30 centímetros de altura, tá? Então, aqui eu consigo sim fazer uma escora aqui um pouco mais longe, tá? Já para lajes aí muito grandes aí, eu não oriento sim você usar um escoramento assim muito longe, muito afastado. Fica bom para você andar, movimentar, fica. Mas a gente tem que pensar aí também na segurança, nas vidas, nas pessoas que vão estar lá em cima. E tudo isso é responsabilidade nossa, tá? Do proprietário, do dono da obra. Se acontecer aí algum acidente, alguma coisa, a culpa vai ser sua. Fala, não me diga! Né? No caso aqui, a culpa seria minha. Então, escoramento é muito importante. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui fora. Quantos minutos, Lu? 9. Vamos dar uma olhadinha aqui fora. Pessoal, olha só, esse escoramento aqui foi um escoramento onde eu não fui muito criterioso com ele. Por quê? As pessoas praticamente não andaram aqui, porque aqui é só um beiral, né? Então o concreto foi jogando assim mais de longe. E eu pedi às pessoas para que também não ficasse andando muito por aqui. Então eu tenho uma escora aqui de menos de 1,20 m aqui, não chega a ter 1,20 m, tá? Aqui eu tenho uma linha, tá, de escora aqui nesse sentido. Então, dessa escora para essa daqui, eu tenho 1,20 m, mais ou menos, na verdade até 1,5 m aqui, se não me engano. Aqui, como a laje já é um pouco maior, né, eu já deixei uma distância
menor entre as escoras, mais ou menos 1 metro e 10. E aquela técnica que eu estava falando para vocês, saber qual é a escora que você vai utilizar. Olha só esse eucalipto aqui. Então ele está suportando aqui essa viga aqui de concreto, que por sua vez está suportando aqui todas essas treliças. Então aqui eu usei uma escora de eucalipto aí mais robusta. E aqui onde não ia ter pessoas andando, eu usei as escoras aqui mais fininhas, tá? Como vocês podem ver. Olha essa aqui, fina, escora fina. E no corredor? Pessoal, nesse corredor aqui eu tenho uma distância de escoras de 1,5 m. Essa escora aqui, para aquela, tem 1,5 m de distância. Posso. Nesse caso aqui eu posso. Aqui eu tenho 1,5 m de distância, dessa para essa. E não tive nenhum problema. Não estou orientando para que faça dessa forma. Isso daqui, pessoal, é casas e casas, tá? Tem lugares e lugares onde você consegue trabalhar aí. Já que na minha garagem, como vocês podem ver, o escoramento, a grande maioria, é 1 metro de distância. Olha aqui, ó. Aqui não chega a 1 metro, 90 centímetros. Olha aqui, 1 metro. E aqui eu tenho uma super viga. Olha só a quantidade de escoramento que tem aqui. Aqui, vou ficar aqui entre as escoras. Ó, mal me cabe aqui, né? Se eu tomo um copo d'água aqui, já não cabe. Olha aqui. Ó. Olha esse escoramento aqui. Tá exagerado? Tá. Mas aqui foi necessário. Foi de última hora, a gente viu onde precisava colocar escora, tá? Então, como vocês podem ver, já tem aqui que tá mais passado. Olha só como nós fizemos aqui, ó. Aqui eu tenho duas escoras aqui bem grossas aqui. Aqui, ó. Uma linha aqui, uma tábua aqui, outra lá. Aqui a gente já escorou já bem no eixo mesmo da tábua, tá vendo? E assim é que ficou, é assim que tá ficando o escoramento. Aqui a gente usou aqui um sarrafo de 10 centímetros, tá? Chegando nessa parede aqui, e o sarrafo vai até a outra lá, para poder não fazer aquele, para que ela não se movimente, né? Para que ela não balance e também transmita mais segurança para quem está lá em cima. Ficar em cima de uma laje que não está escorada, que fica balançando, dá calafrios, dá medo. Mas não foi o caso aqui da nossa. Alguma coisa, Lu? Olha, é só isso. Eu acho que tem coisa que a gente não pode economizar, né? Escoramento é uma coisa que é mais caro, você vai pagar um pouco mais, mas você tem que prezar pela sua segurança e pela segurança dos outros, né? Gasta um pouco mais, gasta. Mas é necessário, né? É isso aí que a Luna diz, pessoal. Vai ter lugares, vai ter material que você vai conseguir economizar sim. Tem vídeo aqui no canal dando dicas sobre isso. Mas nisso daqui, ó, falou em escoramento, não economize nisso daí não, pessoal. Faça um escoramento legal, caprichado, bem feito e revisem. Revisem muito antes do concreto, para você não ter surpresas. Valeu por nos assistir, obrigado por nos acompanhar. O canal, quem quer consegue aí, tá chegando aí aos seus quantos? 570. Já estamos aí com quase 600 inscritos. Quero agradecer a todos vocês por fazer parte disso aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima.